instantes, você ouvirá uma palavra direto do trono de Deus que vai abençoar a sua vida. A partir de agora, eu te deixo na companhia do pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. Hoje, nós vamos usar como tema, o seguinte tema, se você puder, vamos ler. Sensibilidade para contemplar o belo. Esse é o tema da nossa pregação de hoje. Sensibilidade para contemplar o belo. Amém? Para a gente entender sobre a sensibilidade para contemplar o belo, nós vamos ler alguns textos. E aí eu quero que você já abra a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo de número 14. Vamos para o livro de Oséias, capítulo de número 14. Eu falei Oséias 14. Sensibilidade para contemplar o belo. Oséias capítulo 14. Quem já conseguiu encontrar? Quem já achou? Ok, vamos então ler o versículo de número 5. Qual o versículo? 5. E o versículo 5 diz: E serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, eu estou lendo ali para ver se a tradução bate, mas se não bater, o sentido sempre vai ser o mesmo. Aqui na minha versão diz: eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Naquela versão diz: eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Diga amém. Preste bem atenção. Qual é o tema da pregação? Sensibilidade para contemplar o belo. Quando a gente lê esse versículo, a gente enxerga algo muito importante. Aqui o próprio Senhor, o próprio Deus está dizendo: eu serei para Israel. Israel hoje somos nós. É o Israel de hoje? Somos nós. Então Deus está dizendo: eu serei para você. Eu serei para você. Deus dizendo: eu serei para você. Eu serei para o povo de hoje. Eu serei para o Israel de hoje. Aí ele diz: como orvalho. Aí ele fala: ele florescerá como lírio. Aí ele fala: e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estão conseguindo entender? Quando o Senhor se refere a ele em muitos textos bíblicos, ele sempre se reporta ao belo. Ele sempre coloca o belo, envolve o que é belo. Olha como ele chama a nossa atenção, ó. Eu serei para Israel. Sim, serei como? Serei o quê? Como é isso? Eu serei para Israel como orvalho. Orvalho, ele já leva você a olhar para o orvalho. Já viu o orvalho? Aquela chuvinha bem fininha que cai na planta ou na plantação, que serve até para regar. Não é assim? Nutrir aquelas plantas. E é uma coisa tão bonita, gente, de ver aquilo tudo molhadinho, aquelas gotinhas fininhas. Alguém já viu o orvalho? É lindo de ver. E você olha aquilo, negócio lindo. Ele já reporta você para lá: o Senhor será como orvalho. Olha que lindo.
Aí o Senhor reporta você falando assim: ele será para mim como orvalho. Ele diz que vou florescer como lírio. Já viu lírio? Lírio, nossa, que lindo esse lírio. É flor, né? Que lindo, lírio. E você fica tão encantado. Aí você entende o que o Senhor será para você. Como essas belezas. Gente, o que Deus está querendo nos ensinar aqui é algo muito simples. Como nos nossos dias, Jesus também viveu num tempo, como nos nossos dias, Jesus também viveu num tempo aonde havia muita criminalidade, aonde havia muita violência. Você acha que era diferente da época de Jesus para a nossa época? Havia muita criminalidade, havia muita violência, havia muita agressividade no tempo de Jesus. Só que Jesus em nenhum momento deixou de contemplar o belo. Entende isso? Em nenhum momento Jesus deixou de contemplar o belo. Em nenhum momento. Em todos os momentos, na violência, na criminalidade, na agressividade, estava Jesus contemplando o belo. Aí a gente toma como exemplo também alguns apóstolos de Jesus. Eu vou citar um só, o apóstolo Paulo, que lá na sua carta em Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, preste atenção, no capítulo 1, Filipenses capítulo 1, observe comigo aqui, Filipenses capítulo 1, posso ler? Preste bem atenção, versículo 3, eu disse Filipenses 1, 3, vamos ler alguns versículos. Olha o que ele diz: dou graças, vamos ler junto, ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Olha, ele escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Gente, olha para mim só um instante. Havia um grande motivo para isso, não é? Para ele agradecer. Você consegue agradecer quando você lembra de uma coisa ruim? Ou de uma pessoa muito ruim? Quando você lembra daquela pessoa, eu dou graças a Deus quando eu lembro de você. Só você dá graças a Deus mesmo que você sumiu da minha vida, né? Mas preste bem atenção, o Paulo está dizendo o seguinte: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E vou dizer por quê. Então ele continua falando assim: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Puxa vida, todas as minhas súplicas, estou orando por vocês, e faço menção do nome de vocês, e faço isso com alegria. Ele vai dando motivo, olha o motivo: pela vossa, por quê? Pela vossa cooperação aonde? No Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vós, pela cooperação de vocês no Evangelho.
E sabe o que mais? Ele fala assim, ó, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Diga amém. E aí o 7, para encerrar, ele fala assim, ó, como tenho por justo sentir isso, me sinto obrigado, na obrigação, ó, como tendo por justo sentir isto, de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes o quê? Participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Sabe o que Paulo estava querendo dizer aqui? Gente, além de Cristo, depois de Cristo, vocês são a minha maior motivação de continuar pregando o Evangelho. Vocês participaram de momentos da minha vida que cooperou comigo, que contribuiu. Vocês participaram das minhas prisões. Vocês participaram das minhas defesas, da confirmação do Evangelho que me foi confiado para eu pregar. Não tem como eu parar a minha missão se vocês têm me motivado a continuar. É isso que Paulo está querendo dizer. Aí você vai me perguntar, mas pastor, o que tem a ver isso com a sensibilidade para contemplar o belo? Simples. Se Paulo não se reportasse ao belo, às coisas boas, ele teria deixado de pregar o Evangelho. Entende isso? Isso significa que ele não só olhou para as perseguições ou para as pessoas que o perseguiam. Ele olhou para aquelas pessoas que davam apoio, que incentivava, que motivava. Gente, nós não podemos perder a sensibilidade de olhar para o belo. Tem muita agressividade nesse mundo. Tem muita criminalidade, muita injustiça. Tem ou não tem? Tem muita coisa ruim acontecendo. Mas se eu ficar focado só nessas coisas ruins, eu paro de viver. E isso aqui é um dos segredos, aí eu ser sensível a ponto de contemplar o belo. Tem coisa ruim? Tem, mas tem coisa boa. E é essa sensibilidade que eu tenho que buscar em Deus. Senhor, que eu possa olhar só para aquilo que é bom, porque eu estou num projeto de vida. Eu estou focado numa missão. Eu estou determinado a conquistar algo. E me acontecem coisas diariamente para me desviar do meu propósito. Entende isso? Mas eu preciso estar contemplando o belo. Não tem só coisa ruim, tem o belo também. Como um rapaz que uma vez disse, pastor, ele disse, eu não caso. E eu perguntei, por quê? Porque olha aí, olha quantos casamentos que não dão certo. Olha quantos que se separam. Olha quantos. Eu casar para ser igual? Olhei para ele e disse, pastor, que pena que o senhor pensa assim. Ou que pena que o senhor só está olhando para os maus casamentos. E os bons? Contempla o belo. Olhe um pouco para aqueles casamentos deu certo. Está entendendo? Por exemplo, Frazão. Quantos anos de casado? 44 anos junto com a irmã Nair.
Gente, sabe o que significa 44 anos? Olha para mim. Eu tenho 44 anos. Em 1972 eu estava nascendo, ele estava casando. Aí claro, que se eu perguntar para o Frazão, nesses 44 anos, vocês viveram bem ou tiveram desencontros no caderno? Com certeza ele vai dizer, claro, tivemos muitos desencontros. Mas o que o fez permanecer até hoje? O belo. Começa a mudar a sua vida nesse sentido para você ver se não funciona. Seja sensível, gente. Eu tenho 25 anos de casado, bodas até de prata com a Rosane. Está ali, a minha amada. Meu Deus do céu, essa mulher todo dia parece que eu acordo, eu fico doido. Uma paixão que eu fico descontrolado. Mas está ali. Aí você vai me perguntar, pastor, nesses 25 anos, teve algum desencontro? Problema? Muitos. Mas eu aprendi a ter a sensibilidade de olhar para o belo. Ou seja, para as qualidades que ela tem. Por que eu vou ficar olhando para os defeitos dela? Se eu ficar olhando, meu amigo, estou fora. E ela também está fora. Porque imperfeição, gente, é complicado. Então o que vale mais a pena? Ficar batendo na tecla de um defeito que a pessoa tem e você vai se alimentando daquilo até você tomar uma decisão trágica, ou mudar um pouco o belo, olhar um pouco para o belo, mudar um pouco o foco? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. O que faz você permanecer por muito tempo numa empresa? Alguém vai dizer, não, salário, né, pastor? Dinheiro. Mas, por exemplo, eu conheço gente que não se demite, nem pede demissão, porque criou ali dentro um vínculo afetivo com pessoas tão grande, que ela não está ali pelo chefe, porque se fosse pelo chefe, ela já teria saído fora. Se fosse pelo dono, ela já teria. Ela está ali porque, não, eu criei um vínculo afetivo, de amizade com pessoas. Eu amo estar ali por causa daquelas pessoas. Eu já pensei várias vezes, me dá a demissão, eu vou me demitir. Mas eu não fiz, porque, mas e aquela pessoa? Mas afetividade. O que é isso? Olhou para o belo. Seja sensível, gente. Sensível para contemplar o belo. Aí eu preciso ir com vocês para Mateus capítulo 6. Eu falei Mateus, não foi? Capítulo 6. Olha que lindo o texto que nós vamos ler. Mateus capítulo 6, ó. Vamos lá? Quem já achou? Vou ler então, hein? Versículo 22 e 23, ó. Preste bem atenção. A candeia do corpo são o quê? Os olhos. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, olha aí, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Gente, tudo está numa questão de ver. Como você vê as coisas? Olha aqui para mim. Tem gente que sorri para você, você acha que está rindo da sua cara.
Por que eu não posso mudar esse meu olhar e olhar para o lado bom? Seja sensível para contemplar o belo. Num mundo em que há muita agressividade, em que há muita criminalidade, onde há muita desavença, violência, injustiça, traição, está entendendo? O que vai me levar para frente, o que vai me levar adiante, o que vai me fazer seguir em frente, gente, é a sensibilidade de contemplar o belo. O pau quebrava para o lado de Jesus, e lá estava Jesus, olhando para os lírios, os vales, os orvalhos, o Líbano. Vocês entendem? Começa a olhar diferente. Tem gente que só vê defeito nos outros, já reparou isso? E é criticado o tempo todo. Ah, porque, mas e o coisa? E as qualidades daquela pessoa? Não tem? Estranho não ter? Tem que ter. Não é possível que ela é tão ruim assim. Tem alguma coisa boa nela que tem que ser vista, contemplada? Vocês entendem, gente? Irmãos, o que eu estou pregando para vocês, Jesus falou aqui, ó, no versículo de número 25. Escute bem, ó, olha o que ele diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? Olha o que ele falou agora. Você pode ler comigo esse início? Olhai para as aves do céu. Repete: olhai para as aves. Para onde eu tenho que olhar? Você está preocupado? Você está inquieto? Você está ansioso com alguma coisa? Ai, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Ai, a roupa, ai, não tem roupa para ir para a igreja. Ai, não tem, eu tenho que ir lá na festa, ai, estou sem roupa. Esse dia uma pessoa ligou e falou assim, que estava sem roupa. Eu falei, não é possível. Olha direito no seu guarda-roupa, deve ter alguma coisa boa ali que você nem usou ainda. Aí mais tarde ligou, não foi, Rosane? Mais tarde ligou. Nossa, não é que é verdade mesmo? Tinha uma blusinha ali, uma blusinha que olha, eu nunca usei, estava até com a etiqueta. Gente, está ansioso, está preocupado com alguma coisa? O que eu vou fazer amanhã? Ai, amanhã, ai. Aí Jesus chega no seu ouvidinho e fala assim: olhai para as aves do céu, seja sensível para contemplar o belo. Para de ficar olhando só para coisa ruim, não tenho, não posso, não consigo, está tudo ruim, ai, isso. Para um pouco e olha. Ai, que linda a natureza. Olha, lindo, gente, isso é maravilhoso. Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Aí ele continua falando no versículo, leva para a razão, que não semeiam, nem o que? Cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Quem que alimenta? Ah, entendi. Então vamos ler agora. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Engraçado, né? Jesus está falando aqui uma coisa tão importante. Ele está remetendo a gente, percebe isso? Que ele está reportando a gente olhar para as aves dos céus, olhar para o belo, contempla o belo. Olha lá, olha para você ver. Você vê, ó, não planta, não fia, olha lá, não semeia. E sabe quem está alimentando ela? Papai do céu. Aí com isso você ganha no seu coração
um refrigério assim, uma calma que o próprio Deus coloca, e uma certeza, uma confiança. Amém. Amanhã pertence a Deus. Deus vai cuidar de mim amanhã. Já muda a história. Olha o que mais ele falou, ó. Que lindo, gente, olha. Versículo de número 28 agora, não, 28. Vamos para o 28. O que está escrito 28? E quanto ao vestuário, aí ó. Por que andais solícitos? Vamos ler? Lê comigo? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma delas. Olhai para o que? Os lírios do campo. Aí você olha para o lírio do campo, olha que lírio bonito, olha, vestido, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim. Nossa. Aí você sai desse olhar, quer saber? Deus vai me vestir também. Vocês estão conseguindo entender? Sensibilidade para contemplar o belo. Olha para mim só um minutinho, vou fazer uma pergunta. Quantas vezes você se emocionou com o pôr do sol? Tão belo, gente. Mas a gente prefere olhar só para a escuridão. Trevas. Vai cair um toró. Nossa, como está escuro. Quantas vezes você se emocionou com o pôr do sol? Quantas vezes você se encantou com o sorriso de uma criança? Olha como é que nós estamos perdendo essências importantes da vida. Quantas vezes que você se encantou com o sorriso de uma criança? Está entendendo, gente? Está na hora da gente começar a olhar um pouco mais para o belo. Ter essa sensibilidade quando as coisas estão difíceis na nossa vida. O nosso problema é ficar olhando só para as coisas difíceis. E a gente só consegue enxergar um problema. E quanto mais você olha para aquele problema, parece que ele vai ficando maior. Parece que vai crescendo, é incrível, né? E Jesus está nos ensinando, olha, não tem só problema, tem coisas boas também. Não tem só pessoas más, tem pessoas boas também. Não tem só coisas ruins, tem coisas boas também. Você entende que ele está reportando a gente? Está difícil? Olha lá para as aves do céu. Está difícil? Olha para o lírio dos campos. Quantas vezes você ficou impressionado com um jardim? Você olhou aquele, meu Deus, olha que lindo. Chega até a emocionar, né? Ou se não emociona, você fica perplexo com aquele jardim. E se olha aquele jardim, você fica, olha que lindo. Você pega a estrada, às vezes você vai viajar e vê aquelas montanhas ao longe e aquelas coisas bonitas assim, aquela paisagem linda. Sinceramente dá vontade de parar o carro, e eu já fiz isso algumas vezes, para uma selfie. Eu aqui, câmera, pegando a paisagem, já tá, plá. Entendeu? Aí você passa aquele pasto branquinho de gado. Que coisa linda, olha a natureza. Seja sensível para contemplar o belo. Sensibilidade para contemplar o belo. Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Deus está aqui hoje nos ensinando a olhar um pouco mais para as coisas boas e de tirar os olhos um pouco das ruins.
Senão, meu amigo, minha amiga, meu irmãozinho, minha irmãzinha, você vai deixar de viver. Se ficar só no que é ruim, não é? Queridos, eu vou encerrar. Nós vamos ministrar a ceia, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Cantares, Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Mas vamos para Cantares de Salomão, capítulo de número 2, ou Cântico dos Cânticos. Tem Bíblia que traz o cântico, o livro Cântico, né? Quem já conseguiu encontrar, diga amém, né? Amém? Amém ou não amém? Então vamos lá. Estão prontos para ler? Capítulo 2. Prontos para ler? Versículo 1. Vou contar até 3 e no 3 todo mundo vai ler, ok? Vamos lá. 1, 2, 3. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Gente, olha para o belo. Olha Jesus comparando de novo. Sabe quem eu sou? Rosa de Saron, lírio dos vales. O que é isso? Aí você vai pesquisar e vai ver o que é uma rosa. Você vai pesquisar e vai ver o que é um lírio. Aí você vai ver, nossa, que lindo, lindo. Aí Jesus está dizendo, então olha um pouco para isso. Só fica olhando para coisa ruim. Tira um pouquinho os olhos. Diz, olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo. Tem muita coisa boa para se contemplar, ou para ser contemplada, vista. Gente, isso faz parte. A nossa vida, ou convivemos, ou estamos num mundo muito cruel, onde tem acontecido coisas muito ruins. Mas sinceramente, o que deve e o que vai me fazer viver daqui para frente é tirar um pouco os olhos do que é ruim e olhar um pouco mais para as coisas boas. Então, gente, vamos acordar, vamos abrir os nossos olhos, porque tem muita coisa boa por aí. E Jesus sempre vai nos transportar para essas coisas boas, que é o que Ele está nos ensinando aqui nessa pregação. Começa a contemplar mais, seja um pouco mais sensível. Porque se você começar a ser um pouco mais sensível, você vai contemplar o belo. Vale um amém? Amém. Vale aplaudir a Jesus? Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. E para assistir outras, é só acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaiccf, e fique por dentro de tudo que acontece na Igreja Cristã Corpo e Família. Aproveite e venha nos fazer uma visita. Agora, se você sentiu no seu coração e quer semear neste ministério, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!